Qual foi a história que nunca mais te saiu da tua cabeça? Imagina isto: uma menina vivia com uma dor todos os dias, ao ponto de já não conseguir ser criança. E se eu te dissesse que essa mesma menina caiu quase de 10 metros e o que aconteceu depois? Ainda hoje divide o mundo. Hoje vais conhecer a história real de Annabelle Bean. E no final, a pergunta fica contigo: seria um milagre ou algo ainda que não conseguimos explicar? Olá, meu nome é Hilda, muito prazer. Seja muito bem-vindo a este cantinho especial onde falamos crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Pois é, meus amigos, mas para percebermos mesmo esta história, vamos voltar aqui um pouquinho atrás, ao momento em que realmente tudo aconteceu. Então, tudo começou numa cidade no Texas. A família Bean, a Christy, a sua mãe, Kevin, o seu pai e 3 filhas, incluindo a Annabelle. Uma família super simples, com uma vida normal, rotina normal, fé presente no seu dia a dia. Nada fazia prever o que estava prestes a acontecer. Tudo começa muito devagar. Começou com uma pequena dor de barriga, depois foi aumentando, depois foi os exames e aquela pergunta que nunca ninguém quer ouvir. Começou a encoar. O que é que aquela menina tem? Já viveste assim um momento de não saber o que é que isso, olha, ser pior do que qualquer resposta? Pois é, a resposta finalmente chegou, mas não trouxe um grande alívio para aquela família. Pseudo-obstrução intestinal, uma doença rara, grave e sem cura. E naquele momento, olha, a vida dela mudou. O corpo de Annabelle simplesmente deixou de funcionar como devia. Comer deixou de ser simples. Brincar deixou de ser leve. Viver deixou de ser natural. E depois ainda há as dores, que não fazem aquele barulho, mas mudam tudo. Era isto. Foi isto a infância dela. E ela só dizia: mamã, só quero morrer. Eu quero ir para o céu, onde não existe mais dor, e viver com Jesus. Foram estas frases terríveis que a menina disse à mãe, depois de mais 4 anos de exames, tratamentos, estadias no hospital e mais medicamentos. Na altura ela tinha 9 anos. Ela tinha chegado ao seu limite. Olhem, e no meio disto tudo havia uma mãe, não é verdade? Pois é, a tentar manter, olha, tudo de pé, quando realmente por dentro ela também já estava a cair. Por acaso já sentiste isso? Ter de ser forte mesmo, olha, quando já não tens força? Christy faz tudo. Tudo, mas tudo mesmo. Médicos, hospitais, viagens, tentativas, tudo o que uma mãe faria e muito mais. Mas há um ponto onde a dor muda. Uma pessoa. Porque quando tu oras, quando acreditas, quando imploras e nada muda, começa a quebrar por dentro. A fé começa a ser testada. Silenciosamente. Foi em dezembro de 2011, um dia muito raro. Annabelle sente-se um pouco melhor, graças a Deus. Sobe a uma árvore com as irmãs. Foi um momento especial, super normal, olha, até deixar de ser. Um galho parte e ela cai. Quase 10 metros, já imaginaste? Diretamente para dentro de um tronco oco. Fica presa lá dentro de 4 horas. Do escuridão, silêncio, desespero, a família entra em desespero. Horas passam, sem resposta, sem contacto, sem saber. Consegues imaginar? Já passaste por isso? Não saber onde está alguém que realmente tu amas?
até que finalmente é resgatada. E aqui a história muda completamente. A Annabelle diz que durante esse momento esteve no céu. Disse que finalmente encontrou Jesus e que lhe foi dito algo muito simples, que ela ia ficar bem e que ainda tinha aqui um propósito na Terra. Agora, acredites ou não, isso já é outra conversa. Mas o que vem a seguir é o que ninguém ainda consegue imaginar e ignorar. Ela finalmente é retirada do local. E tudo devia apontar para uma tragédia. Mas não aponta. Não há ferimentos graves. Não há uma explicação lógica. Mas o mais estranho ainda, os seus sintomas da doença, olha, começaram a desaparecer. Com o tempo, o corpo dela volta ao normal, sem um novo tratamento, sem cirurgias, sem explicação médica convincente. Os médicos, olha, observam, estudam, até questionam e até hoje não conseguem explicar. E tu? Acreditas que existem experiências que vão além do que conseguimos entender? Olhem, para a família, não há dúvida. Foi um milagre. Talvez para os outros é uma coincidência, ou algo até que a ciência ainda não alcança. Mas há uma coisa que ninguém consegue negar. Algo extraordinário aconteceu ali. E agora, deixa-me perguntar uma coisa. Mas responde com sinceridade. O que é que tu achas? Foi um milagre? Ou apenas foi algo que a ciência ainda não consegue explicar? Porque a verdade é esta, meus amigos. Nem tudo o que existe cabe numa explicação simples. E talvez o mais importante nem seja a resposta, mas sim o que esta história desperta até em nós. Faz-nos até questionar, faz-nos parar, faz-nos olhar para algo muito maior. E se não for sobre entender, mas sobre estar aberto. E se houver coisas que não precisam de prova ou de uma explicação para serem reais? Porque no final, cada pessoa vai escolher realmente no que é que acredita. Mas uma coisa é real e certa. Histórias como esta não nos deixam iguais. E talvez isso já seja o suficiente. Esta história tornou-se pública e foi escrita num livro pela mãe, onde ela diz que a verdade é que demorou muito tempo a aceitar que Ana estava curada. E durante praticamente um ano depois da queda, dizia que estava à espera de alguma coisa má acontecesse. Mas a verdade é que não aconteceu. E o livro que realmente escreveu, Milagres do Céu, deu origem mais tarde a um filme, O Nosso Milagre. O que é que ficou realmente desta história? Mas independentemente desta explicação, há fatos que ainda ninguém consegue apagar. A doença? Sim, ela existiu. A dor? Essa foi real. O acidente? Aconteceu. E a recuperação? Também aconteceu. Mas o resto? O resto depende da forma como cada um vê o mundo. E talvez a verdadeira questão não seja explicar tudo. Talvez seja perceber isto. Há histórias que não nos pedem resposta. Pedem apenas o silêncio, a reflexão e humildade para aceitar que nem tudo cabe na sua lógica. Porque no fim, uma criança caiu de quase 10 metros e saiu melhor do que aquilo que entrou. E isso não deixa ninguém indiferente.
E olha, se esta história hoje falou contigo, então já cumpriu o seu propósito. E antes de saíres, diz-me só aqui uma coisa. Aqui mesmo nos comentários. O que é que tu achas? Milagre ou coincidência? E lembra-te, nem tudo o que é real precisa de ser compreendido para nos tocar. Mais uma vez, se esta história tocou realmente o teu coração, guarda-o e partilha com alguém que realmente precisa. Olha, deu um milagre. E lembra-te, se Deus, através dos meus lábios, falou contigo hoje, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos no nosso Deus, claro. Deus vos abençoe, Deus vos ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!